para muitos, ela é considerada a fundadora e a pioneira na bioinformática. Se você hoje pesquisa qualquer coisa no banco de dados, por exemplo, Google, uma palavra e vem vários resultados, para pesquisas sobre genética, DNA, esses tipos de análise, pesquisar em um banco de dados confiável, existe hoje vários bancos, mas na época, para Dayhoff, não existia. Então, para isso, ela deu o primeiro passo para a criação de um banco de dados. Acompanhe mais sobre Dayhoff. O nome dela é Dayhoff. A mãe dela era uma professora de matemática e o pai era um pequeno empresário. Aos 10 anos de idade, eles resolvem viajar para Nova York, onde ela vai iniciar seus estudos e com grande excelência. Ela é tão boa no que faz que em 1945 ela conclui a graduação com grande mérito e depois ela vai fazer um doutorado na Colômbia. Então, nesse doutorado de Química Quântica, ela vai fazer com um grande professor da época que trabalhou na Segunda Guerra Mundial, o proeminente químico George Kimball, acho que esse é o nome. Com esse orientador, ela ingressa, faz os estudos de Química Quântica, porém, a sua aceitação não é tão razoável como hoje a gente tem. Por exemplo, na época, menos de 5% dos estudantes de doutorado eram mulheres. E, para piorar, porque eles estavam nessa Segunda Guerra Mundial e os homens que vieram das batalhas, das lutas, eles simplesmente ingressaram novamente para os estudos e ficou muito mais difícil nessa época para as mulheres continuar estudando, já que as vagas eram direcionadas apenas para os homens em si. Ela utiliza compostos orgânicos policíclicos para saber a ressonância, para saber o tipo de ligação. E tudo isso, pessoal, apenas com um computador bem primitivo da época, porque eram aqueles computadores utilizados ainda com cartões perfurados. Talvez você possa pesquisar, eu vou deixar um link aqui embaixo para você saber mais desses cartões perfurados, que hoje é totalmente diferente do que a gente tem atualmente. Em 1948, ela conhece o Edward, que era um físico teórico da época, na qual ela casa-se e tem 2 filhos. Esse período é bem interessante porque ela vai se resguardar da ciência, dos estudos apenas para dedicar a vida dela para a criação das filhas. Logo depois que as 2 filhas, que são a Ruth e a Judith, elas crescem, têm 2 anos de idade e ela volta novamente para a química quântica. Só que aí que ela faz o pós-doutorado é que vai surgir um grande empecilho, porque a bioinformática era e continua sendo uma área em que ela está o tempo todo avançando. Quando ela volta para a pesquisa e pede subsídios para financiar seu projeto, ela tem um grande impacto, porque ela ficou 2 a 3 anos fora de toda pesquisa e agora ela está querendo voltar. O Departamento Nacional da Saúde, na época, diz assim: a gente não pode subsidiar essa pesquisa porque você passou muito tempo sem estudar, sem fazer projeto, sem fazer pesquisa, e a gente vai dar prioridade para outro pesquisador. E assim que eles pegam um dinheiro, um financiamento, que era uma doação para o projeto, e dão para outro pesquisador. O fato interessante é que nessa época, em específico, várias mulheres foram meio que rejeitadas ou elas não conseguiram ir para frente na ciência devido a esses empecilhos. E era comum, não apenas por ser da área da bioinformática, mas várias áreas. Era uma desculpa masculina para que as mulheres não seguissem em frente, dando prioridade aos homens. Só que essa falta de apoio, ela não foi nenhum empecilho para que Dayhoff continuasse na pesquisa. Foi aí que parece que o destino, não sei, sabe? Eles se voltam para ela e se torna a década mais importante da vida dela, que é a década de 1960. Todinha. Nesse período, um proeminente biofísico chamado Robert, que é amigo do marido dela, ele sabia das qualidades de bioinformática e, unindo a biologia, a computação e conhecimentos da saúde, ele sabia que era o campo que seria o futuro
em que as pessoas iriam utilizar. Nesse período, ele convida ela para pesquisa, eles fundam uma organização na qual ela vai ser diretora por 21 anos. Nesse período, pessoal, ela teve a oportunidade de utilizar o IBM 7090, que era o computador tipo top da época. Hoje a gente tem vários tipos de computadores, mas na época era o incrível computador que fazia tudo. Foi lá que ela começou a fazer várias pesquisas. E com esse computador, ela teve liberdade de trabalhar com aplicativos complexos, já que era um computador com uma velocidade 6 vezes maior do que o da época. Bom, tanto Robert quanto Dayhoff nesse projeto, eles começaram a comparar sequências de peptídeos e eles utilizaram programas que eles mesmos criaram, que é o Fortran. Esse programa permitiu com que eles pudessem comparar essas sequências e possivelmente montar uma proteína. Ainda nessa época, ela conheceu um espectroscopista chamado Elis. Esse Elis, pessoal, é um pontapé na carreira dela. Além do Robert, que ela já está fazendo pesquisa. Ele simplesmente vai apresentar a ela, adivinha, nada mais, nada menos do que Carl Sagan. Eles três, o Elis, o Carl Sagan e a Dayhoff, montaram um modelo de termodinâmica. Esse modelo de termodinâmica permitia com que eles pudessem ver a composição da atmosfera, tanto da Terra primitiva, quanto de Júpiter, de Marte e de outros. E mais, Dayhoff, ela criou um programa que simplesmente permitia ver as concentrações desses gases na atmosfera desses planetas. Assim, muito incrível. Essa levada, pessoal, de descobertas, de criação de programas, de comparação, de análise, com essa parceria tanto do Elis com o Carl Sagan, a Margaret para e pensa: o que é uma proteína? Esses pesquisadores da época, eles pegavam uma proteína e tentavam sequenciar individualmente cada proteína. E eles não tinham nenhum resultado. Foi aí que Dayhoff, ela para e pensa: ué, essas pessoas estão fazendo isso isoladamente, então ela pega vários tipos de proteínas e começa a comparar as semelhanças e diferenças dessas proteínas. Ela observou que essas semelhanças indicavam que era uma parte da sequência que era boa proteína, que causou algum sucesso evolutivo, porque ela se manteve em várias proteínas quando ela compara a proteína toda. Já quando ela compara as diferenças dessas proteínas, é aí que ela tem o bom. Ela pode montar uma árvore filogenética, sim, a partir de proteínas. Essas diferenças dá para ver ramificações e várias outras coisas. O que eu admiro muito da Dayhoff é que ela soube aproveitar as tecnologias a favor dela. Ela soube pegar uma proteína e comparar uma sequência desde um fungo até uma baleia. Em 1966, com a ajuda de Richard Icke, eu acho que esse que é o nome, eles criam a primeira árvore filogenética. Simplesmente isso. A gente ia pensar: nossa, ela fez a primeira árvore filogenética, ela comparou as sequências das proteínas, descobriu as semelhanças e diferenças, ela vai parar aí. Não, ela não para. Sabe por quê? Porque não adianta nada ela comparar se as sequências e as proteínas, elas não estão armazenadas em um local para que futuramente outro pesquisador na China, na Itália, em qualquer lugar do mundo possa averiguar se realmente está certo. E é aí que ela tem uma outra grande ideia que hoje nós utilizamos muito, que é a criação de um banco de dados. Na época, ela foi totalmente criticada, porque eles diziam que ela não estava sendo uma química experimental, ela não estava sendo como era o normal de ser, né? Diziam que ela era simplesmente uma pessoa que estava catalogando as coisas e guardando no lugar. Mas ela sabia o potencial e a importância disso, porque ela sozinha deveria procurar nos artigos científicos físicos, nesse caso papel, e começar a comparar várias coisas. Só que isso exigia muito trabalho e possivelmente ele indicava erro, porque ela poderia simplesmente trocar alguma coisa ali ou lá e ter um erro.
Isso não acontecia só com ela, acontecia com vários cientistas. E ela parecia uma estranha nesse mundo, porque ela estava contribuindo para uma ciência que ainda não estava... meio que não existia, sabe? Ela não estava firme ainda. Em 1965, ela publica o primeiro atlas de sequência e estrutura de proteínas, contendo 65 proteínas. E é um atlas que é físico, é um atlas em papel. Ele deu início, o pontapé, para que outros pesquisadores pudessem ver esse atlas e fazer um atlas virtual. E hoje a gente tem vários bancos de dados aí na internet para consulta. Curiosidades. Em 1960, durante o período que a Dayhoff ela está impulsionando a bioinformática e a bioinformática está crescendo, as mulheres tiveram um grande papel nesse desenvolvimento, porque simplesmente elas tinham o papel de catalogar e fazer as tarefas de computação. E nesse período que a Dayhoff está fazendo as pesquisas com as sequências de proteínas, todas as ajudantes da Dayhoff eram mulheres, exceto o Robert. Essas mulheres eram chamadas de mulheres computadoras e simplesmente elas quebraram o código da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, pessoal, a gente percebe aí que tem muita importância das mulheres na ciência e vocês viram agora que a Dayhoff ela contribuiu. Caso você não tenha ainda conhecimento sobre a cientista do que eu falei ou já sabia, comente aqui embaixo para que eu possa contribuir com mais alguma coisa, postar alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, quer que mais vídeos de cientistas sejam publicados ou de resenhas que futuramente virão, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal, é muito importante, ok? Eu espero vocês nos próximos vídeos e até mais.